Bom dia. É um privilégio enorme estar aqui com vocês, especialmente porque a coisa mais importante que existe hoje e por toda a eternidade na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa vivência, no nosso dia a dia, é Jesus Cristo, amém? E eu quero pegar de onde o Elcio parou e eu quero desafiar o seu coração. Eu não vou dar para você uma palavra muito pontual, passo número 1, número 2, mas eu vou compartilhar com você os desafios do coração de Deus. Você sabe que quando você se torna intercessor, quando você compartilha da identidade de Jesus Cristo, o que acontece conosco é que a gente começa a carregar a dor do coração dele. A gente começa a ser mais dirigido pela eternidade do que pelo mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor é simplesmente um meio pela qual alcançar o meu destino. O mundo não é para ser vivido e experimentado na sua beleza e grandeza. Isso aqui é passageiro, a gente não é cidadão daqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se nós somos de lá, então nós devemos aprender a buscar as coisas que são de lá. E existem desafios no coração de Deus para essa geração. Pode abaixar só um pouquinho. Existem desafios do coração de Deus para essa geração, para a tua geração, para nós. E é isso que eu quero compartilhar e desafiar o teu coração hoje. Quero que você saia daqui pensando. Quero que você saia daqui incomodado. Quero que você saia daqui, na verdade, dizendo: hey, eu só tenho uma vida para viver. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que tem algo a mais que eu preciso prestar um pouco mais de atenção? E esse é o meu coração para nós hoje. Eu quero orar mais uma vez. Oh Deus, Tu que habitas entre luz inacessível, Tu que és belo, coberto de glória e majestade. Ou Tu que és adorado no céu incessantemente por aqueles que reconhecem 100% o Teu valor e sabem quem Tu és. Oh Ancião de dias, Rei do universo, ou Tu em quem Deus escolheu depositar toda beleza e glória. Oh Jesus Cristo, Tu que és a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Ti todas as coisas foram criadas. Em Ti coube toda a plenitude de Deus, e de repente vemos a face de Deus na face de Cristo. Ou Tu, Jesus Cristo, que se veste de luz como de um manto. Uau! Fascina os nossos olhos e o nosso coração por quem Tu és. Feche seus olhos agora. O céu não é uma imagem, não é etéreo. No céu tem trono, tem pessoas, tem Jesus Cristo. Quanto do céu e da revelação do céu existe no nosso coração? Jesus se assenta no trono sobre um mar de cristal e reluz como jaspe, como sardônio. Oh, beleza inacessível.
24 anciãos e os 4 seres não resistem à beleza. Pode me dar alguma coisa menor? Me dá menor, uma produção menor. Não resistem à beleza. E adoram sem cessar. E eu te peço, Deus, agora mesmo, o que é que eles veem que eu ainda não vejo? Abre os meus olhos, ou vem e abre os nossos olhos. Ou tu que habitas em perfeição e beleza, oh, abre os nossos olhos. Oh, tu que tens olhos de fogo, que anda no meio dos candelabros, tu que andas e sabes tudo, revela a nós tua beleza. Fascina os nossos corações, Jesus Cristo. Deixe-nos participar da consumação da perfeição como seres humanos aqui na terra. Eleva o nosso conceito de quem tu és. Fascina os nossos olhos e o nosso coração, eu peço. Dá-nos a visão do céu. Arrebata o nosso sentido a algo muito maior. Não somos dirigidos pela terra, somos cidadãos do céu. Renova nossa mente, abre os nossos olhos. Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Irmãos, nós acabamos de ouvir um pouco da clareza do Salmo 2. E uma coisa é definida e não vai retroceder. Tem uma coisa que eu quero deixar com vocês com toda a humildade do meu coração, porque isso tem sido a mensagem que tem literalmente consumido o meu coração. Eu adquiri na minha jornada, eu tenho um testemunho bem extenso, bem interessante. Eu adquiri um zelo por Jesus, e esse zelo me consome. Não que eu já tenha alcançado, mas eu encontrei o caminho e para ele eu avanço. É esse lugar que eu quero. Eu descobri que o meu maior tesouro na vida e na eternidade será Jesus Cristo. Descobri algo em comum hoje que vai durar por toda a vida: Jesus Cristo. E eu quero desejar conhecê-lo o máximo que eu puder, enquanto eu vivo nessa fragilidade chamada homem na terra, no meio de um povo que já escolheu não amá-lo, no meio de sistemas que não cabem os seus valores, no meio de uma geração que não o deseja. Mas Ele é Jesus. Como é que a gente pode passar por isso e fazer de conta que, onde está o teu tesouro, está o teu coração? E se o mundo está dizendo não para Ele, o nosso coração precisa arder um pouco mais. A terra
hoje está na maior transição que já viveu por toda a eternidade. Nunca teve tanta gente no mundo quanto tem na nossa geração. Então tudo aumentou. O pecado, a falta de Deus, a falta de paixão, tudo aumentou. Alguma coisa na igreja de Cristo também precisa aumentar. Ô igreja, eu disse que eu quero confrontar você. Se tudo está se definindo de uma forma muito excelente, você tem prestado atenção na terra? Você tem prestado atenção no nosso grande ídolozinho, Estados Unidos? O que foi que eles acabaram de aprovar de leis naquele país? 100% contra os princípios ungidos do Senhor. A terra já decidiu. O mundo jaz no maligno. Se você estuda com carinho Mateus 24, você vai ver que as coisas não vão melhorar. Nada vai melhorar. Se você começar a ouvir falar que vai melhorar, desconfia. Porque não tem melhora, não haverá paz. Só haverá paz o dia que Jesus retornar para o planeta Terra. Não há luz, não há paz. A única luz e a única paz que haverá na terra no próximo estágio é o quanto de Jesus Cristo você tem dentro de você. O único lugar de refúgio que nós encontraremos no próximo estágio é aqui dentro. A única luz que vai brilhar na terra e encher do conhecimento é o conhecimento dele dentro de você. E eu estou aqui para conversar uma coisa com vocês. Se você puder colocar na tela para mim. Presta atenção nesse versículo e eu quero que você estude o capítulo inteiro. E eu não vou pregar nele, não dá tempo. João 17. Versículo 3. João 17, capítulo 3, versículo 3 diz assim: isso é vida eterna, que vocês conheçam a Deus. Isso tem impactado o meu coração. Conhecer a Deus. Igreja, essa é a minha própria jornada. Filha de pastor, neta de pastora e de profeta. Minha avó profetizou até 89 anos. E a senhora levou o ano passado. Cresci na igreja. Nunca saí da igreja. Minha vida era de vigília em vigília, reunião de oração, e eu canto desde os 2. Papai fala. Eu acredito. Tudo ok com a minha performance religiosa. Tudo ok. Perfeita. Tudo certo. Até o momento da jornada onde Deus me confrontou com algumas coisas, que é o que eu quero deixar para você pensar. Eu não quero que você ouça a minha história e diga uau, não, quero que você fale, hey, acho que eu preciso pensar nisso. Existe uma coisa bem séria hoje, e eu estou falando a você como corpo de Cristo. Você já ouviu o que o mundo pensa. Quero conversar sobre nós agora. Há muito mais, irmãos, do que experimentar religião. Há muito mais do que provar vida de igreja. Há uma experiência com o Jesus Cristo vivo que nós precisamos perseguir, que nós precisamos correr atrás dela como quem corre para o ouro. O mundo está cheio de proforms, de dizeres, de frases vazias, de canções belas que a gente grita por aí, mas que a gente nunca realmente experimentou. Há um Cristo vivo que quer ser experienciado. Efésios 3
experimentado no nosso interior. Conhecimento dele, altura, largura, profundidade, comprimento. E às vezes a minha questão é: nós realmente amamos o Jesus da Bíblia? Ou nós amamos mais o conceito do Jesus da Bíblia? Nós conhecemos o Jesus da Bíblia? Ou nós temos alegria em saber que Ele é bom? Se a terra já decidiu e eles não querem Jesus Cristo, o conceito de Jesus Cristo dentro da igreja precisa ser muito mais alto e elevado, amém? Se eles já não querem, o que vai acontecer com o corpo de Cristo se tudo que nós carregamos dele é um conceito não experimentado, um conceito sem plenitude? Há uma crise intensa na terra hoje, sem precedentes. E a maior crise que está acontecendo hoje é a falta do conhecimento de Deus. Não conhece-se, fala-se. Deus e Jesus é objeto de todas as coisas, menos de total e intenso estudo. Tem uma porção bela de Jesus Cristo que eu e você recebemos na nossa salvação. Veio de graça. Você não precisou fazer nada. Aliás, não foi você que buscou, Ele que te encontrou, amém? É assim que funciona. Mas não para aí. Nós precisamos desenvolver isso. Conhecimento de Deus é eternidade. Eternidade não é viver para sempre. Eternidade é conhecer. Conhecimento de Deus. A crise aí fora, maior hoje, é porque o inimigo da nossa alma deseja que nós sejamos rasos, inexperientes e não experimentemos a realidade do Cristo movendo o nosso interior. Satanás não tem problema que crentes passem a vida inteira lidando com conflitos de fazer o bem, certo ou errado. Sabe por que nós temos conflitos de querer lutar o tempo inteiro em confusão? O nosso maior conflito é pecar, não pecar. Sabe por quê? Porque a gente ainda lida com as coisas pecado, não pecado. Porque nós estamos precisando da real revelação de relacionamento com Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo for a nossa vida, o nosso olhar, quando Ele estiver saturado, eu não vou ter que pensar isso é pecado, ou isso é uma licença, ou isso não pode. Será tão natural, sabe por quê? 2 Coríntios 3,18. Porque à medida que eu estou com Ele, eu sou transformada. Nós lidamos tanto, carregamos tanto peso. Peco, agora eu pequei. Será que pode isso? Sério? Sério? Que essa geração, que a igreja dessa geração ainda tem que estar lidando com isso eu posso, isso eu não posso. Pastor, eu posso ouvir música? Sério? Sério, igreja? Jesus Cristo precisa ser experimentado, não no louvor. Louvor não é sobre você experimentar Jesus. Adoração é sobre você dar para Ele. Come on. Adoração é sobre Ele. Estuda Apocalipse 4, 5, 8. Adoração é sobre todos. Tirar a sua coroa e adorar o valor de Jesus. Adoração não é para me fazer sentir bem. Adoração é sobre às vezes carregar um peso enorme, porque a gente está rompendo a escuridão dessa era e dizendo para Ele: só Tu és santo, só Tu és digno. Mas eu estou conversando com você sobre o Jesus que nós precisamos carregar 24 horas por dia. Esse conhecimento de Deus que eu estou falando não se refere ao conhecimento básico, mas se refere a um conhecimento
experiencial que acontece na nossa jornada com Deus. Irmãos, o Senhor está tocando o alarme na terra hoje. O Senhor está gritando: quem vai realmente saber o que eu penso? Porque o mundo não deseja. Os teus direitos serão lesados daqui um pouquinho. Aquele que é um direito teu. E se você não entender precisamente para onde que a história está caminhando, você pode se perder no processo. Se a gente está em medidas emergentes na terra, a medida dentro da casa do Senhor também elevou a barreira. Vocês estão comigo? Está na hora, jovens, eu falo especialmente a vocês que passam desafios. Está na hora de nós elevarmos o conceito de Jesus Cristo na terra. Chega. A indústria do entretenimento tem abusado dessa geração, trazido conceitos mentirosos, trazido paixões que se equivalem, veja bem, trazido paixão que equivale a uma única coisa: plenitude em Deus. Sabia que se nós não alcançarmos plenitude em Deus, nós vamos procurar plenitude em outras coisas? Sabe por quê? Porque quando nós fomos criados com um baita de um buraco dentro de nós, por desejo de beleza, grandeza e transcendência. Isso é ok. Você deseja ser belo, toda mulher deseja ser bela, todo homem deseja ser forte. It's ok. Deus é belo e Ele criou esse desejo. Todos nós desejamos transcendência. Eu não sei você, mas quem nunca sonhou em ser Superman ou Mulher Maravilha? Quem? Não, come on. Tem alguém aqui que nunca sonhou em ser Superman? Gente, eu era Mulher Maravilha, eu achava que eu era, por anos. Não, até agora. E saiu o filme aí, eu vou ser a primeira a assistir. Sabe por quê? Eu não entendia e eu não entendo até hoje. Às vezes eu entro num buraco tão profundo, num abismo. Eu vou procurar transcendência. Eu vou procurar tudo que rompe a limitação da minha mente. Sabe o que é isso? É Deus em mim. Ele me criou como Ele. Ele é transcendente. E eu não vou conseguir alimentar isso na terra. Porque para alimentar isso na terra, eu vou precisar ir muito fundo na terra. Vocês estão comigo? Há algo dentro de nós que deseja coisas, mas que não poderá ser satisfeito fora dele. It's ok ter desejo por grandeza. É ok ter desejo por transcendência. É ok ter desejo por ser rico, grande, famoso. É tudo ok. A única questão é: onde é a fonte que abastecerá esse desejo? É pisar em pessoas para ser melhor que elas? É ter mais dinheiro para comprar mais? Não. Deus fez tudo isso para nos laçar e nos trazer de volta para Ele. Vocês estão entendendo isso? Tudo isso é bom e tudo isso é ok, mas tem uma centralidade em tudo isso, e é Jesus Cristo. Irmãos, vamos ser honestos. Se Jesus descesse hoje e olhasse com olhos que penetram toda a verdade do nosso coração e perguntasse para nós: quem você diz que eu sou? Será que a gente teria suficiente realidade no nosso homem interior para responder? Eu não sei sobre mim. E é isso que me confronta todos os dias. Eu não sei sobre mim. Infelizmente, nós não sabemos muito como lutar com toda a estratégia da terra.
para fascinar os nossos olhos. Irmãos, mulheres, homens, crianças, nós somos o tempo todo cheios de informação. Você sai na rua e eles te ensinam como fazer, como comer, como vestir, como estudar, como ter marido, como não ter marido, como casar, como tudo, os outdoors, a mídia, o rádio, tudo no mundo quer nos liderar para alguma coisa. E a minha questão é: quanto de Jesus Cristo tem ocupado o nosso ouvido, os nossos olhos e o nosso coração no dia a dia? Porque o mundo não tem problema de nos encher a gente chama de como é que é? Comida que não é boa? Junk. O mundo fica enchendo a gente de informações e de repente você acha que você é aquilo. É ou não é? De manhã, a notícia. E a realidade que nós vivemos é essa. Olha só, eu amo Timóteo 3, de 1 a 5. Saibam disso, que nos últimos dias tempos terríveis virão. Os homens serão mais amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, da fama, das formas, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Teve um período na minha jornada onde o Senhor começou a confrontar tudo isso no meu coração. E o Senhor começou a dizer para mim: há muito mais. Há muito mais em mim para ser experimentado do que o que você tem experimentado. E o Senhor começou a me revelar as medidas que a terra começaria a tomar. A ausência de lei divina, a ausência de Deus, a ausência de padrões. E no meio disso tudo, o que é que Deus esperaria de mim? Irmãos, tem um risco enorme. No meio de uma geração, no meio de um mundo tão empenhado, tão desejoso de enfiar, colocar dentro de nós conceitos que não são de Deus. Igreja, escuta, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo até que a igreja não consiga sustentar. A guerra contra o teu coração é enorme, jovem. A guerra contra os teus olhos não é brincadeira. A lascívia não é brincadeira. A pornografia não é brincadeira. É uma questão de tempo. Porque é a cultura, o mundo está empenhado a te pegar. Mais do que nunca nós precisamos de um conhecimento mais intenso e mais acelerado de Jesus Cristo. E isso não é encontrado na correria. Não podemos perder tempo. Ou nós temos a Bíblia dentro de nós, todos os dias, em pequenas porções, em grandes porções, na minha mente, no meu coração. Colossenses 3,16, que ela habite dentro de nós, para que nós tenhamos respostas. 6 da manhã, segunda-feira, meia-noite, você sozinho no seu computador. Não inventa, vai acontecer, acontece. Não é só com você, acontece com todos. A minha questão não é essa, isso já é verdade, é isso que o mundo é. A minha questão é: quanto de antídoto você tem dentro de você nessa hora? A tentação virá nas escolas. Oh, meu Deus, encontrei uma jovenzinha agora, toda feliz. Ai, entrei na USP, tão feliz, entrei na USP. E ela chegou para mim e falou assim: mas tem uma coisa acontecendo, eu não sei o que é. Eu chego lá e as trevas me invadem.
Eu falei, really? Eu chego lá e eu tenho depressão. Eu vou para casa deprimida. Por quê? Porque a educação está controlada e não é por Jesus Cristo. Não tem saída. Vocês estão comigo, irmãos? A maior crise na terra hoje é que nós conhecemos pouco. Paulo diz em Romanos 11: oh, profundidade de riqueza, de conhecimento de Deus, profundidade. E quanto que genuinamente nós temos. Irmãos, não há negociação hoje. A igreja de Jesus Cristo, para conseguir vencer nesse próximo estágio, para ser aquela igreja vencedora, aquela que eu creio que vai encontrar Jesus Cristo e dizer, ora, vem Senhor Jesus, precisa acordar agora. Não dá tempo, não é uma estação de santificação, 40 dias de jejum e 1 ano sem tocar na sua Bíblia, é todos os dias. Bíblia, palavra, conexão, comunhão, intercessão, adoração, porque é isso que você é. Nós fomos criados para interagir com Deus. Nós não fomos criados para servir a Deus. Ele disse, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E amigo é aquele que lembra, manda um text. E às vezes a gente fez da nossa relação com Jesus Cristo, da nossa relação de amigo, de intimidade, algo tão estabelecido. Agora é hora de orar. Agora é a hora de nem lembrar de Deus. Agora é a hora de pensar, será que isso é pecado? Será que eu posso? Não. Jesus deixou bem claro em João 4:24, ele disse, chegou a hora onde aqueles que realmente me adoram, aqueles que realmente, quando a linha passar forte na areia e ficar muito claro quem é e quem não é, me adorarão em espírito e em verdade 24 sem cessar. E adorar 24 sem cessar não significa estar na igreja 24 sem cessar. Não, ninguém fica na igreja 24 sem cessar. Mas se eu mesmo sou o templo onde Ele habita, eu posso carregá-lo 24 sem cessar, amém? Irmãos, nós precisamos acordar. Esse tempo atrás, quando o Senhor me encontrou de uma forma incrível, eu não posso contar meu testemunho, mas eu vou contar só um pedacinho e 3 coisas que o Senhor me pediu para carregar comigo e para alertar o corpo de Cristo. O Senhor mudou a minha sorte 3 vezes já na minha jornada. O Senhor interrompe coisas e fala, ok, obrigada, foi legal, obrigada, agora é comigo. A primeira foi o maior sonho da minha vida, fazer o meu próprio CD, grande, lindo, maravilhoso, e aconteceu. E na hora, no primeiro dia, lançando o CD, Marcha para Jesus, 2 milhões de pessoas, eu estou subindo para cantar. Esse é o Deus que eu estou conversando com vocês. Eu estou subindo para cantar e eu ouço uma voz dizendo, você não pertence a esse lugar. Eu falei, quê? Até eu olhei, quê? Como assim eu não pertenço a esse lugar? Quem falou? Satanás. Só que eu já não subi e já não consegui mais cantar com toda a alegria que eu estava. Eu fiquei totalmente perturbada. Eu desci e a minha banda falou, Jaque, você não está passando bem? Você está mal? Você não está legal? Eu falei, não, está tudo bem. Tá. E a gente ficou lá no camarim. 3 horas mais tarde, alguém me procurou, queria falar comigo e falou assim, eu quero falar com você, posso falar na frente do seu grupo? Eu falei, já estava meio esquisita. Eu falei, fala.
Ela não tinha coque e nem era uma senhora. Então eu não imaginei que ela fosse uma profeta. Tinha coque, nem era uma senhora. Era uma moleca, na verdade, era uma moleca. E ela falou: "Hey, eu estava sentada na minha casa te assistindo pela televisão. E eu dirigi por 2 horas para vir aqui te dar uma mensagem que Deus mandou eu dar." Eu falei: já tinha deixado falar na frente de todo mundo. Eu falei: E ela disse: "O Senhor te diz, você não pertence a esse lugar." Eu falei: uau, parece que eu ouvi isso 3 horas atrás. Uau, esse foi só o começo do Deus que é fogo consumidor olhando para mim e dizendo: "Eu deixo você ir até onde você quer, mas quando o meu ciúmes entra dentro de mim, eu não desisto de você até ter o teu tudo." E eu falei: uau, quem é você? Uau, agora eu quero. Porque uma coisa é você provar um Jesus que é doce, tudo é legal, perdoa, e Ele é doce e Ele perdoa, mas Ele também é fogo consumidor. Oh, yeah. Cantares 8, versículo 4. O amor dele é forte como a morte, duro como a sepultura. Pensa que Ele vai desistir de toda uma geração assim tão fácil? Ele tem desejo por nós. Jesus disse em João 2,17: "O zelo pela tua casa, Pai, me consome." O zelo pelo amor dessa geração, Pai, me consome. E Ele não vai desistir até ter tudo. E eu não entendi. Eu disse: "Deus, bem agora, o Senhor não falou antes? Gastei uma fortuna para fazer o CD. Moro na Inglaterra, estou lançando no Brasil. Oh Deus, multa, Deus." A única resposta que Ele me deu foi essa: "Antes você não tinha nada para me entregar, agora você tem, vai me dar?" Que duro! Que Deus sem negociação. Sério? Cadê o Jesus Papai Noel? Cadê Ele? Cadê? Eu não conhecia. Um Jesus que me olha no olho e fala: "Agora eu te elevei do pó à beleza, e agora você é minha, e agora eu converso com você a nível." Uau! Quando você é pó, eu te embelezo, eu te edifico, eu te encorajo, te digo: ainda na tua fraqueza eu te amo. Não tem problema. Mais uma vez que nós vamos sendo construídos nele, e nós vamos sendo transformados nele, porque Jesus não se casará com uma noiva que não é da sua própria altura. Yes? E Ele vai casar. Porque a história da humanidade é sobre uma história de amor, termina e começa com um casamento. E Jesus também não vai voltar ao som de uma noiva que sequer o deseja. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que a história de amor que começou a ser escrita lá na eternidade, quando Jesus ainda estava dentro do peito de Deus, João 1, onde o verbo ainda habitava dentro de Deus. E de repente Deus fala: "Verbo, vira gente, habita entre os homens, fala para eles que eu o desejo, que eu vou adotá-los por você. E olha, Jesus, se você fizer isso, eu vou te entregar aquela bela igreja como tua noiva por toda a eternidade." Quando começou isso lá atrás, no diálogo belo, e se você quer saber esse diálogo onde ele está escrito, Provérbios capítulo 8, leia com essa lente, quando a sabedoria fala com Deus. Jesus dentro do peito do Pai, conversando com Deus. E ele diz: "Eu estava lá." Em Efésios 1, quando Deus fala: "Jesus, você desceria para adotá-los, para me dar eles como herança?" E Jesus, Filipenses 2, despe-se da sua glória. E não bastou descer, desceu e lavou meu pé.
desceu tudo o que ele podia descer para me elevar. Mas uma vez que ele começa a me elevar, agora ele conversa comigo como iguais. Então agora a maturidade começa a ganhar corpo. Vocês estão comigo, igreja? E chega momentos na nossa jornada onde Jesus fala: eu sou o rei que apazigua as tuas dores e te dou tudo o que você me pede. Venho saltando pelos montes e te dou amor, prazer, perdão. Te dou meu sangue, oh, mas tem um momento onde tudo que eu quero é o teu coração. Não é sobre mim te dar mais, porque ele diz: eu também sou o teu marido. Como rei, eu quero que você me sirva e seja grato pelos meus presentes. Mas como noivo, e eu disse, eu não tenho tempo de expandir, mas você pode ler. Jesus se autodenominou noivo em Mateus 9. Ele disse: vocês são amigos do noivo. Mas quando o noivo chega, toda a glória é do noivo. Mateus 25, Mateus 22, ele diz: o reino do meu Pai. Jesus dizendo: o reino do meu Pai é como um pai que desce para procurar uma noiva para o seu filho. Mateus 25, o reino de Deus são como virgens que saem ao encontro de quem? Diz comigo: o noivo. Sou você, igreja, é noiva. E se você é noiva, ele é noivo. E como noivo, ele deseja afeição. Qual é a noiva que casa sem paixão, sem saber muito sobre o noivo? Nós precisamos conhecer as facetas. Eu gosto muito quando Apocalipse capítulo 4 descreve que ele é como sardônio, como jaspe, que reflete por todos os lados, porque sardônio e jaspe na sua glória, no seu ofuscar, ele traz a lembrança do diamante. Então imagina que se ele é como sardônio, foi assim que João pôde descrever, ele tem facetas. Diga comigo: Jesus tem facetas. E você não pode conhecer só uma delas, porque senão o dia que ele se manifestar com uma nova faceta, você fala: esse não é meu Jesus não. E nós perdemos, porque o anticristo não vai brincar com isso daqui a pouquinho. É uma dúvida sua em não conhecer o genuíno, você abraçará o falso e beijará. Que é isso que Salmo 2 diz: beija o filho, tenha intimidade com Jesus, conheça Jesus de verdade, ou você não vai compreender o momento da maior sedução que está para vir sobre a face da terra. Satanás não está brincando. Nessa geração, igreja, ele sabe que os dias dele estão contados, yes ou não? Você acha que Satanás sabe que ele não vai viver para sempre? Porque viver para sempre, gente, não é não morrer. Viver para sempre é ter eternidade. Quem for para o inferno vai viver para sempre, mas não vai ter eternidade. O que adianta? Satanás sabe. É isso que eu quero despertar o teu coração. A Bíblia diz não. Como é a palavra em português? Os ardis de Satanás não. Desconsidere, não minimize. Não minimize. Não pense que a vida é tão legal assim, porque não é. Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele está orquestrando também um grupo de adoração lá fora. Satanás está treinando adoradores por toda a terra. Ele sabe o que é adoração. Ezequiel 37, ele sabe. Ele era o adorador mor do céu. Ele sabe tudo sobre o teu coração em relação à adoração. Satanás não está brincando. Nós precisamos com urgência ser pessoas da palavra. Jovens, mude a sua vida.
Comece segunda de manhã com uma porção da Bíblia. Lembre de lembrar da Bíblia meio-dia. Lembre de lembrar da Bíblia 3 da tarde. Lembre de lembrar de Jesus meia-noite. Lembre de lembrar. Quando Jesus me tirou do palco, foi uma grande história. Um dia eu vou vir aqui contar, e eu quero contar mesmo, especialmente para vocês jovens. Foi difícil, foi hard, foi muito traumático, foi tudo. Mas no meio disso, Jesus Cristo começou a encontrar o meu coração. E Jesus começou a dizer para mim: olha, que caminho que você escolher seguir, eu vou te abençoar, porque eu sou abençoador. Esse é quem eu sou, é o meu caráter. Se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você me desobedecer, eu também vou te abençoar. Esse é quem eu sou. Você não vai ficar bonzinho para eu te abençoar, porque nada que você possa fazer move o meu coração mais do que a bondade que eu já possuo. Então, Jaqueline, se você não quiser me obedecer, ok. E ele me mostrou para onde eu ia. Gente, pior que era bem legal. I know, uma parte não era legal, eu vou contar depois. Mas uma parte era muito legal. Mas aí, o Senhor me falou, mas tem uma coisa aqui na questão. Se você me obedecer, literalmente, irmãos, assim o Senhor falou comigo, eu vou te deixar me conhecer. Eu falei, uau! Lembra do buraco escuro que eu disse que às vezes eu entrava e eu procurava alguma coisa tão profunda que eu não tinha fim, que era o Deus dentro de mim, que estava tão aquietado e silenciado por tantas distrações, por tantas coisas da terra, que eu estava abastecendo as minhas emoções, os meus olhos. Irmãos, nós não podemos viver com a perspectiva só da terra. É só 60 e 70 anos e acabou. Nós vamos viver para sempre na eternidade. Nós precisamos elevar os nossos olhos e começar a pensar no próximo estágio. Hoje, senão nós seremos consumidos pela realidade dessa era. Eu comecei a citar e não terminei. Apocalipse 22:17 diz que o Espírito e a noiva dizem vem, lembra? E que Jesus assim voltará. Quando o Espírito e a noiva. Mas você acha que se a noiva continuar tão distraída com as coisas da terra, ela vai sentir saudade de Jesus? Checa o teu coração agora. Quantas vezes nos últimos 5 anos você orou assim? Oh Jesus, a terra está tão triste sem você. Reina sobre nós. Vem com o teu reino de glória, desce a Jerusalém. E como o homem reina na terra. Não, a gente não faz isso. Nós estamos tão apaziguados. O nosso coração, toda necessidade nossa é suprida tão rapidamente aqui embaixo. Nós não temos tempos de chorar ou lamentar, porque Jesus Cristo ainda não é o rei da terra. Yes or no? Tão apaziguados, tudo que nós queremos nós suprimos de um jeito ou de outro, ou forçando Deus para nos dar, ou comprando. Nós não vamos ter ausência de Jesus, nós não vamos sentir falta dele, se nós não começarmos a ter intenção. Essa é a palavra, diga comigo, intenção. Nós temos que ser intencionais em começar a nos despir da roupa dessa terra e começar a centrar um pouquinho mais na eternidade. Não se encontra Jesus na correria, jovens, esquece. Não se encontra Jesus na correria. Você tem que parar. Ele te deu 24 horas. Você tem que parar. Você tem que abrir a Bíblia e dialogar com Jesus Cristo. Fazer melodias no teu coração. Deixar a palavra habitar em você. E eu vou te dar uma dica, eu não vou deixar você assim não. Essa foi a minha jornada quando Jesus me encontrou. Ele falou, 3 coisas você vai clamar, você vai dizer, você vai alertar essa geração. E as 3 coisas são, eu não vou poder expandir nelas. Jesus disse, diz para eles que eles precisam me conhecer. Oséias capítulo 6.
Ele diz assim: ó Israel, ó Israel, pare de me dar tantos sacrifícios, de fazer tantas coisinhas para mim. Eu quero é que você me conheça. Para de forçar tanto para fazer os seus ofícios, Israel. Eu quero mesmo, Israel, que você gaste tempo comigo. Oh, Israel. E ele diz a Efraim: o teu amor é tão frágil, de manhã é tão belo, como a chuva que molha a terra. Mas ele é tão frágil porque falta fundamento. De tarde ele seca e você nem se lembra de mim. Ele é ciumento. O amor dele é forte como a morte, como a sepultura é os ciúmes. Qual é o noivo que não arde em ciúmes pela sua noiva quando ela está tão apaziguada com outras coisas? Número 1. Número 2, o Senhor me disse: diz para minha igreja que eu quero intimidade. Eu quero que ela tenha intimidade, relacionamento comigo. Se eu sou o noivo, eu quero elevá-la à altura de noiva. E noiva se relaciona. Noiva não pede só. Noiva não entrega só. Noiva recebe e dá. Então a primeira coisa, conhecimento de Deus é necessário. Intimidade. Terceira coisa que o Senhor me disse: canta. Ontem alguém me procurou no final do culto e falou, eu nunca vi essa pessoa, nem sei se ele está aqui. Falou: hey, quando você começou a cantar, parecia que a sua voz era uma trombeta e entrou dentro de mim. É exatamente o que Deus me disse. Ele falou: já que talvez você não seja muito popular mais, talvez você seja um espetáculo para o mundo, porque você vai falar coisas que muitos não vão gostar. Mas quando você falar, vai ser como uma trombeta. E a terceira coisa que o Senhor me pediu para anunciar, e a isso eu sou fiel, Ele disse: diz para o meu povo lembrar da minha volta. E isso confrontou a minha teologia profundamente, porque eu não tinha nada relacionado ao retorno de Jesus na minha teologia como pastora ungida, cantora maravilhosa. Não entendia Apocalipse, ninguém entendia, não lia, não sabia que tinha que estar, fazia 2000 anos, ele não voltou ainda, não sabia. Jesus disse: eu quero que você ame a minha volta. 2 Pedro capítulo 3. Ame, apresse a minha volta com o teu amor. Chore, lamente. Jesus disse em Mateus 9, quando o noivo for retirado, a noiva lamentará de saudade. E quando ela começar a ter consciência que ela não pode mais ser apaziguada, que ela precisa mesmo ser saciada com o retorno do amado, ela vai olhar e então o Espírito e a noiva dizem: vem, e Jesus voltará. Mas nós precisamos acordar para essa realidade. Quero que você fique em pé, feche os seus olhos e converse com Jesus Cristo aí na sua cadeira um pouquinho. Não é sobre uma resposta externa agora, que não é uma resposta para mim. Diga: Jesus, onde eu estou nesse diálogo? Tem a ver comigo? Tem a ver com a minha geração? O que eu fiz em Londres com os jovens da nossa igreja. Imagina, Londres, adolescentes de 14 a 22. O que eu vou fazer com essa moçada? 1 milhão de coisas belas para fazer igual São Paulo. Estudo o dia todo.
um pouquinho de diversão à noite. Isso tudo é legal, precisa. Eu falei, como eu vou fazer? E eu vou lançar um desafio para vocês daqui a pouco. Porque eu disse que o zelo por essa mensagem tem consumido o meu coração. Porque eu não vejo outra saída para a tua geração. Nós temos que criar mecanismos onde Jesus Cristo seja a principal visão do nosso coração. Porque o mundo não nos fornece esses mecanismos. A vida não nos ajuda nesses mecanismos. Eu e você precisamos ser intencionais em trazer Jesus Cristo para os 5 sentidos 24 horas por dia, amém? Fale com Jesus no teu coração, diga para Ele como. Não se distraia, fala com Jesus. Você não vai desistir até ter tudo. O coração é teu. Você não vai desistir até ter tudo. Meu coração é teu. Você não vai desistir até ter tudo. Meu coração é teu. Obrigado porque você não desiste de mim. Você não vai desistir até ter tudo. Meu coração é teu. Oh, Ele não desiste. Você não vai desistir até ter tudo. Porque o meu desejo é você. Coração é teu. Porque eu procuro por uma noiva que entenda o meu coração nessa geração. Você não vai desistir. Porque é com você que eu conto, frágil como você é, mas o teu coração é belo, diz o Senhor. É teu. Em processo, mas é belo. Você não vai desistir até Eu não ter desistirei de tudo. você, mas eu desejo auxiliar você. Vem me conhecer, vem me conhecer. Você não vai desistir até ter tudo. Vem me conhecer. Coração é teu. Há muito mais que eu quero revelar ao espírito humano nessa geração. Você não vai desistir Na geração que vai enfrentar a hora mais escura da noite. Vem me conhecer. É teu. Você não vai desistir até ter tudo. O coração Até que nos tornemos um. Até que nos tornemos um.
sejamos um. Até que você em mim, eu no Pai, o Pai em você. Seja um fogo dentro de mim, seja a chama no meu coração, seja um fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Cante isso como oração. Seja o fogo dentro de... Essa é a nossa oração, Jesus. A chama no meu coração, seja o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Cante isso como uma oração mais uma vez. Seja o fogo dentro de mim, seja a chama no meu coração, seja o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Até que nos tornemos um. Na terra, no meio dessa geração que não ama Jesus, eu e você, você e mim, até que sejamos um, até que sejamos um, até que nos tornemos um, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Oh, vamos elevar a fama de Jesus Cristo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Oh, até que nos tornemos um. Onde quer que eu vá, eu leve você. Onde quer que eu esteja, todos vejam você em mim. Amor, 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 amor. Oh, seja o fogo que eu queime e todos vejam. Seja a chama Que eu queime e todos desejem. coração, seja um fogo Dentro de mim, até que nos tornemos um. até que nos tornemos um. Oh, se alguém está com o coração ardendo e queimando, vem aqui na frente, a gente quer orar com você. Se você deseja, não é uma resposta para mim, é uma resposta para Ele. Mas eu sei, o Senhor está interessado nessa geração. O Senhor está interessado em você. Elevemos a fama de Jesus Cristo alto e bem mais alto. E é com você, diz o Senhor, que eu conto. É você. Oh, coloca o teu coração e diga: Deus, eis-me aqui. Me queima, me sela, sela minha testa, para que nenhum outro amor tente selar a minha testa, o meu coração, o meu braço. Oh, 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 yeah. Paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, porque há muito mais do que nós já provamos, há muito mais. Ele é uma fonte inesgotável de beleza, Ele é uma fonte inesgotável de prazeres. Ele tem prazeres maiores do que Hollywood. O prazer de Jesus é maior do que o prazer da lascívia. Oh, Jesus Cristo, precisamos experimentá-lo, precisamos experimentar as suas emoções ardendo, consumindo nosso coração de amor e de prazer. Jesus Cristo, o vinho do teu amor é melhor do que o vinho desse mundo. Deixe-nos experimentá-lo, Jesus Cristo. Agora, Espírito de vida, sela o nosso coração, queima as nossas emoções, consome tudo que impede o amor dentro do nosso coração. Nós fazemos uma aliança de amor com você, Jesus Cristo. Nenhum outro amor secundário tomará o teu lugar.
Jovens, façam um pacto de amor, façam uma aliança. Eu vivi na Inglaterra e quando eu fui me tornar cidadã, eu precisei dizer: eu coloco a minha aliança com a rainha da Inglaterra. Sem dizer isso, eu não ganhava meu passaporte. Hey, que tal a gente olhar e falar assim: Jesus Cristo, eu juro aliança. Oh, a Jesus, oh, a Jesus, levanta o andamento. Eu juro aliança. A Jesus, oh, eu juro aliança. A Jesus, oh, a Jesus somente. Eu juro aliança. Oh, a Jesus, oh, a Jesus, eu juro aliança. Na minha mente, a Jesus, oh, eu juro aliança. A Jesus, ninguém mais. Eu juro aliança. Oh, a Jesus, yeah, yeah, yeah. Eu juro aliança. A Jesus, eu juro aliança. A Jesus, oh, a Jesus, somente eu juro aliança. A Jesus, oh, não outro. Ninguém mais terá o meu amor. Ninguém mais terá o meu amor. Ninguém mais terá as minhas afeições. Ninguém mais ocupará a minha mente. A Jesus, eu juro aliança. A Jesus, oh, oh, eu juro aliança. A Jesus, oh, yeah, yeah, yeah. Eu juro aliança. A Jesus, quando o mundo disser não, quando tudo disser não, a Jesus, vocês, eu juro aliança. A Jesus, oh, a Jesus, eu juro aliança. A Jesus, quando tudo disser não, juro aliança. A Jesus, eu juro aliança. A Jesus, declare mais uma vez, eu quero ouvir vocês. Oh, eu juro aliança. A Jesus, hoje e sempre eu juro uma aliança. A Jesus, jovens, não tem outro lugar, não tem negociação. O inimigo não negocia com você. Ele é teu inimigo, ele te odeia. Ele odeia Jesus. Não tem negociação. Conheçamos o verdadeiro, porque o verdadeiro nos libertará. Come on. Eu juro uma aliança. Oh. A Jesus, eu juro uma aliança. Somente a Jesus, eu juro uma aliança. A Jesus, eu juro uma aliança. A Jesus, eu juro uma aliança. A Jesus, eu juro aliança. A Jesus, eu juro uma aliança. A Jesus, eu juro uma aliança. A Jesus, eu juro uma aliança. Pedir que Ele nos batize com o fogo, com o desejo dEle.
Me dá menor, a menor. Batiza-me com teu fogo, o teu desejo. Canta comigo. Batiza-me, maior, com teu fogo, o teu desejo. Batiza-me com teu fogo, teu desejo para minha geração, para o meu dia a dia. Batiza-me com teu fogo, teu desejo. Oh, declare sobre você. Batiza-me com teu fogo, teu desejo. Eu quero ser o que tu queres, estar onde tu estás. Oh! Batiza-me, oh, com teu fogo, teu desejo. Batiza-me, oh, batiza-me com teu fogo, teu desejo. Eu quero estar contigo onde tu estás. Batiza-me. Quando tudo ao meu redor desmoronar, eu estarei firme em ti. Eu estarei firme em ti. Eu estarei. Oh, me batiza. Batiza-me. Quando tudo desmoronar, eu estarei seguro na rocha, Jesus Cristo, selado pela paixão do Jesus Cristo. Oh, batiza-me, oh, com teu fogo, teu desejo. Eu juro aliança, oh, a Jesus, oh yeah. Eu juro aliança, diga ao Cordeiro, oh, oh. Eu juro aliança, a Jesus, oh. Eu juro aliança. Só a bateria comigo. Em tom de guerra nós vamos declarar, come on. Eu juro aliança, oh, a Jesus, somente eu juro aliança ao Cordeiro. Oh, eu juro aliança a Jesus, somente eu juro ao Cordeiro, que é o leão, mas é o Cordeiro. Eu juro aliança, come on, a Jesus, quando tudo cair, eu juro uma aliança. Quando tudo ao meu redor disser não, ao Cordeiro. Quando o inimigo se manifestar com ardis, eu juro aliança a Jesus, eu juro aliança ao Cordeiro. Eu juro aliança a Jesus, eu juro aliança ao Cordeiro. Eu juro aliança a Jesus, eu juro aliança ao Cordeiro. Yeah. Whoa, yeah. Yeah. Aleluia. 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 Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
gostaria de fazer um desafio com vocês. Eu morava em Londres e de repente, alguns anos atrás, Deus abriu os meus olhos que eu morava no meio de uma Babilônia. Eu não sabia, eu estava tão inocente, achando que eu poderia deixar os meus filhos na mão do sistema, achando que o sistema inglês era tão politicamente correto. E um dia eu estava no meu bairro cheguei, quando eu parei o carro, por segundos o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu tive uma revelação, mais ou menos de Oséias 6. Eu não vi Deus, eu vi a segunda parte. Eu vi que eu morava numa Babilônia, no meio de um povo de lábios impuros e que não tinha um mínimo de desejo pelo desejado das nações. E Deus usou aquilo e começou a provocar o meu coração. E eu falei, eu preciso ser intencional sobre trazer Jesus para minha congregação, para os meus filhos, para minha vida. Aqui não. Eu era confrontada todos os dias. O Senhor me botou, sem eu saber, para morar no meio de um bairro islâmico. E todos os dias eu era confrontada com homens tirando o seu tapete da bolsa e jogando no meio do chão 5 vezes ao dia, para todo mundo ver, adorando um Deus morto, mentiroso. E eu, agente secreta de Jesus Cristo, vou na igreja, aí eu pego a Bíblia, falei, chega, eles adoram com paixão. Sabe o que é homem orando? Vai numa mesquita 5 vezes ao dia. São 500.000 homens. Não é mulher não, de coque. Homem. Eles oram. Eles são intencionais. Eles matam. Eles usam roupas. Eles se põem. Eles declaram. E eu falei, uau, Deus, você quer me provocar. E Deus me provocava em todos os níveis para me mostrar que o meu amor por Ele era como a brisa da manhã, era frágil. Domingo à noite eu cantava, oh, grandioso és tu, oh. Terça tarde eu sequer lembrava que eu tinha uma Bíblia. E Deus falou, chega, teu amor é frágil. Oh, mas eu quero te amadurecer, Efraim. Oh yeah. E eu falei, Deus, ok, onde isso vai dar eu não sei, mas eu confio na tua liderança, porque a tua liderança é o amor. E eu comecei a me fazer de o máximo simples que eu podia, igual Jesus Cristo faz, para confundir as coisas grandes. E eu chamei toda a nossa igreja, todos os jovens, que foi a estratégia que eu tive naquele momento. Eu não aguentava mais dizer, leia a Bíblia, ora, jejua. Leia a Bíblia, ora, jejua. Eles falavam, Jaque, eu adoro jovem, amo. Então eles falavam, Jaque, você já casou, né, Jaque? Você já casou, você já, né? Você tem tempo, a gente é novo. Tipo assim, tem mais pra nós. E eu falava, vocês estão certos, já casei, tá bom. Eles não sabem nem o que estava falando, mas, né? Falei, tá bom, como que eu vou fazer para eles gastarem tempo? E o Senhor me deu essa estratégia. E eu queria lançar ela para vocês. Posso? Ela é simples. Ela mudou a vida da minha casa e tem revolucionado vidas por onde eu passo. Ela é tão simples, mas eu não me importo. O que eu fiz? Eu falei, guys, é o seguinte, todo mundo tira o celular do bolso e me mostra se você tem um. Todo mundo tinha celular. E eu vou perguntar de novo aqui, guys, todo mundo tem celular? Yes. Então todo mundo pode participar. E eu falei para eles, vocês vão colocar o celular de vocês, porque nós temos que ser intencionais, porque o mundo não nos respeita. O mundo não está nem aí em nos afrontar com músicas e falas e tudo, e imagens. Nós somos consumidos, nossos maridos são consumidos pelas imagens, nossas jovens são consumidas. Eu falei, ok, você não me respeita, mundo, então eu vou dar um jeito. Nós vamos andar de acordo, que nós vamos confrontar o espírito dessa era. Eu falei, vocês vão pegar o celular e vão colocar o celular de vocês para despertar 5 vezes
por dia. Ok? Você escolhe o seu horário. Eu acho que tem que ser bem dividido. Porque se você também botar para despertar 3 da tarde, 3, 3 e 5, 3 e 10, 3 e 15, não vai valer, hein? Assim não vale. Já peguei vocês, jovens. Ok? Ou então, na hora do banho, 6 da tarde, 6 e 5, aí não vai rolar. Não. Divide 5. Tipo, 7 da manhã, 10 e meia, meio-dia, 3 e meia, 10 da noite, meia-noite. Bota teu celular para funcionar. E aí, você escolhe. Você pode caminhar de acordo com os seus pastores, de acordo com a sua célula. No meu caso, eu não dei liberdade para eles a princípio, para escolherem o que eles iam meditar. Porque eu estava auxiliando eles no começo dessa jornada. E eu posso, com vocês, sugerir algumas coisas. Eu sugeriria que nós pegássemos um versículo por semana. Gente, eu faço qualquer negócio para que a gente conecte com o coração de Jesus e comece a desenvolver intencionalmente uma contra-regra para essa humanidade que não deseja Ele. Um versículo por semana, mas que ele passe, esse versículo passe a virar gente. Que ele caia no teu DNA e que onde você estiver, aqui e na eternidade, você se lembre dele. Porque 5 vezes por dia, a primeira coisa que você faz, o celular tocou, ele. Por exemplo, se nós escolhermos Colossenses 1, versículo 14, para ser fascinado por Jesus Cristo. Porque a gente precisa ser fascinado, ele é belo e a gente sabe tão pouco dele. Ele, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok. Toca 8 da noite, 8 da manhã eu falo, eu leio, ele, a imagem do Deus invisível, primogênito, ele, a imagem do Deus invisível, fala alto. Você vai levar só 5 minutos fazendo isso. Primeiro passo, fala o versículo, alto. Fala o versículo. Segundo passo, você vai falar, Senhor, o que significa que o meu Deus é o primogênito de toda a criação? É a imagem do Deus invisível? Porque a gente não sabe, a gente lê isso, canta isso, prega isso, mas a gente não medita nisso. Esse é o nosso problema. O verbo não vira a gente dentro de nós, porque a gente pula de verbo para verbo. A gente não para. Nós precisamos de qualidade de Bíblia e não de quantidade nesse estágio. Pode ler 10 capítulos por dia se você quiser, eu também leio. Mas a minha meditação é só em 2 versículos no máximo. Eu não consigo meditar mais, eu sou finita, limitada. E a palavra é um oceano. Primeiro estágio, leia o versículo alto até você decorar. Segundo estágio, você dialoga com Deus. Fala, Deus. Porque lembra que é Deus dizendo que Jesus Cristo é a imagem. Até Jesus Cristo, Deus nunca tinha sido visto. Nós não sabíamos o rosto de Deus. Agora Deus falou, eu vou ter rosto na face de Jesus. O povo me conhece através dele. Então se nós queremos chegar a Deus, a gente precisa saber o que foi que Deus botou dentro de Jesus. Yes ou não? Então a gente precisa da teologia da deidade de Deus Jesus Cristo. A gente sabe pouco, a gente sabe nada. E aí você fala, Deus, ministra o meu coração. O que é isso? Que eu tenho um Deus que é a expressão da glória e da majestade dele, e é o meu Jesus, e é pessoal. Terceiro estágio, você ora. Isso tudo em 5 minutos dá para fazer. Na hora do serviço, vai no banheiro, leva o seu celular, faz isso rapidinho e volta a trabalhar. 5 vezes por dia. Fala assim, aí você ora, você fala, oh Deus, eu te louvo, porque a plenitude de Deus mora dentro de você, Jesus. E você, Jesus, diz que é meu e eu sou o teu. Logo eu tenho a plenitude de Deus, me revela Deus. Amém. Acabou. Ou então você pega o Salmo 23 e você faz a mesma coisa. Primeiro, papagaio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz e me descansa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Decorou. Segundo, que tal botar uma melodia no seu coração? Porque a melodia entra ainda mais rápido, a palavra vira mais rápido, gente, dentro de você. É incrível. Uou, eu tenho um Deus e Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Supomos que você está meditando nisso e o teu amigo te liga. Hey, vou separar da esposa agora.
E se você tiver com a cabeça cheia do Jô, igual o Elcio falou, você vai falar, cara, o que é? O que aconteceu? Ela não está te obedecendo? Mas se você tiver acabado de meditar na Bíblia, imagina o que você vai falar para o teu amigo. Vocês estão comigo? É assim que nós vamos encher a terra do conhecimento de Deus. É assim. Se você gastar tempo meditando na Bíblia, logo, tudo que você falar, aconselhar, dar risada e brincar, virá desse lugar. Já pensou o teu amigo ligar e você fala, ô meu amigo, peraí, nós temos em Deus o nosso pastor. Você não tem falta de nada. No meio dessa situação você vai descansar e eu vou orar com você agora mesmo. Irmãos, muda a cultura da igreja. Mudou a nossa. Mudou a história da vida dos meus filhos. Tive amigos, também pastores, na mesma circunstância que hoje eu não poderia narrar para vocês o que aconteceu com eles, porque a gente estava numa batalha dentro de uma Babilônia moderna. Mas os meus amigos não tiveram discernimento para o espírito dessa era. A gente está em São Paulo, não é diferente de Londres. E é? Eu sei que não é. A pastora falou, né? Foi você que falou hoje, que sente o meu... Ontem de manhã o Espírito Santo começou a falar para mim, sabe o que? Sobre São Paulo e sobre essa região. E eu fiquei essa noite toda e esse versículo vinha. E hoje de manhã, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, eu acho que diz assim: nós temos que derrubar as strongholds, as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Olha lá, existem fortalezas na tua mente, nos teus olhos e no teu coração, como cristão, que fazem você fazer do conhecimento de Deus algo reduzido. E o Senhor diz para você, igreja, quebra as fortalezas, rompe, porque é um conhecimento muito maior para ser experimentado. E isso está sobre a cidade de São Paulo. Se São Paulo e o Espírito que atua aqui puder fazer com que a igreja de Cristo tenha um conhecimento legal, mas que seja velado, e o Senhor diz, quebra, ouse levantar. Jovens, eu quero desafiar o teu coração. Ouse levantar e dizer, o quê? É sério que tudo que eu falo é o que eu tenho ouvido? É sério que tudo que eu visto é o que eu tenho visto? É sério que eu sou dominado pela fala do meu professor do cursinho? Se revolta contra o sistema. Fala o que é que a Bíblia pensa sobre isso. E quebra toda a fortaleza. Existem fortalezas. O inimigo não tem problema que a gente transite. O inimigo nos dá liberdade para ser um pouco fortes em Deus. Ele não tem problema. Mas nós mesmos vamos criando, por causa do espírito dessa era, por causa das informações ao nosso redor, nós vamos criando modelos de é assim. Eu desafio o teu coração. Vai além, rompe, ouse desconfiar de que alguém está manipulando o teu pensamento. Ouse desconfiar de que há muito mais que você não está conseguindo ver, porque tem um muro aqui. Amém? Vai meditar. Então, 2 Coríntios 10. Mas eu quero voltar. Faça isso. Se você quiser ficar naquele versículo, até que você decorou, até que você possa falar parafraseando aquele versículo. Tá? Até que você possa parafrasear e tornar a palavra viva. Então agora não é a palavra que o Davi escreveu, é a palavra que a Jaque comeu, virou gente, e agora é Deus em mim reproduzindo a palavra. Gente, a princípio eu fiz um voto com eles e eu pedi, guys, vamos fazer isso por 1 ano? A gente começou a fazer isso no dia 7/7/2007, na nossa igreja em Londres. E eu falei, vamos fazer por 1 ano? Por 1 ano, vamos comprometer, por 1 ano, celular, 5 vezes ao dia, nós vamos meditar em um versículo por semana. Eu mando para vocês o versículo, depois claro que cada um escolhia o seu, porque aí virou hábito, aí você vai lá procurar o versículo que você está precisando meditar nele. Quando chegou o próximo ano, nós fizemos um voto de fazer por mais 5 anos. E quando deu 2012, a gente fez um voto para fazer isso por mais 10 anos. E sabe o que? Nós vamos fazer isso até Jesus voltar. É uma forma. Eu não quero que você levante a mão, porque esse compromisso não é para mim, tá? Esse compromisso é teu. Mas eu vou orar com você agora, se você quer. E eu vou dizer mais. Se você esqueceu, o telefone tocou, você não viu, não se sinta mal. O nosso Deus é um Deus de amor.
Ele entende as intenções do teu coração. Ele não quer sacrifício. Esquecer, Jaque, parei, porque eu esqueci 2 dias, parei. Não, esqueceu 2 dias. Então, 2 dias significa que você está com mais sede. Corre no 3º dia, começa de novo. Não tem condenação, tá bem? Não tem condenação. Tem assim, eu vou ser intencional. Eu vou experimentar Jesus Cristo dentro de mim, no meio da geração caída. Eu vou ter a Bíblia dentro de mim. E se esse é o jeito, eu vou fazer. Ok? Quero que você feche seus olhos. Não quero mão levantada, não é para mim. Mas se você deseja fazer isso, queria fazer um compromisso com você por 1 ano. Se o Senhor nos permitir ter paixão por Jesus de volta daqui a 1 ano, a gente vai reconversar. Pai, eu oro. A tua palavra diz que os filhos das trevas às vezes são mais ousados, mais sagazes do que os filhos da luz. Mas eu quero te surpreender, Deus, com a minha geração. Eu quero, Pai, quero ir além. Quero oferecer ao Senhor a fragilidade de trabalhar com coisas simples, para que possamos experimentar plenitude na terra dos viventes. Plenitude, Jesus Cristo, que é o Verbo, Jesus Cristo, que é a palavra, dentro de nós, caindo no nosso DNA, transformando em mentalidade, em fala, em pensamento, em conselho e em adoração. Pai, eu consagro ao Senhor agora o nosso coração em dedicar 5 vezes ao dia o lembrar da tua palavra, o lembrar de que o Senhor é Deus e não há outro além de ti, o lembrar que o mundo já te rejeitou, mas nós te amamos e nós desejamos a tua plenitude e nós desejamos o teu retorno. Senhor, nós dedicamos ao Senhor essa oferta de amor. E eu oro por fortalecimento no espírito de cada um de nós, para levarmos isso adiante 5 vezes ao dia, louvando e adorando o Criador de todas as coisas, trazendo a centralidade de Jesus Cristo para as escolas, para as ruas, para o carro, para o office. Pai, em nome de Jesus eu oro. E vocês dizem comigo? Amém. Amém. Faça como você quiser com versículos. Se quiser perguntar para a pastora se eles têm uma direção, se você quiser fazer o seu, eu encorajo, não faça um versículo por dia. Você vai ver, é delicioso meditar em uma passagem. Às vezes pode ser 3 versículos, mas fique nele até que você entenda. Amém, irmãos?